meus amigos, prosseguindo, estamos em atos administrativos. Na verdade, estamos sobre ato discricionário. E no ato discricionário, verificamos que existe um juízo de conveniência e oportunidade fornecido à administração pública pelo legislador para apreciar justamente a escolha do motivo ou do objeto ou de ambos, formando o mérito administrativo. Bacana, senhores. Diante disso, quais são as questões que precisamos trabalhar? Primeiro, controle de mérito, doutores. Controle de mérito sobre esse ato. Quem realiza o controle de mérito sobre o ato? O controle de mérito só tem duas possibilidades de controle de mérito, que eu quero que você grave. Primeiro, controle mesmo de mérito, de substituição do juízo de conveniência e de oportunidade. Primeiro, esse controle pode ser administrativo. Um controle interno administrativo da própria administração pública. Aí é óbvio, através do princípio ou do poder de autotutela. Então aqui, obviamente, através do princípio ou do poder de autotutela, compete à administração pública controlar seus próprios atos e, naturalmente, dentro do controle de autotutela, revogar atos inconvenientes, inoportunos, invalidar também atos ilegais, que não é o caso, porque controle de mérito é controle de conveniência e de oportunidade. 2. Eu também posso ter controle de mérito pelo poder legislativo. Poder legislativo, tanto no controle político, fornecido pela Carta da República, como no controle financeiro, contábil, fiscal, orçamentário, ele pode fazer o controle, sim, de mérito sobre a administração pública. No controle financeiro, contábil, orçamentário, lembrado o artigo 71 da Constituição, com o auxílio do órgão independente do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, que não pertence ao Poder Legislativo, auxilia, sim, no controle financeiro, contábil, orçamentário sobre a administração pública. E esse controle, aliás, os dois, é possível controle de mérito sobre a administração pública, tá? No controle financeiro, orçamentário e fiscal, fica claro. Vai lá no artigo 70, que você vai verificar que esse controle ele é feito sobre a legalidade, legitimidade e também sobre a economicidade do ato. Se é feito sobre a legitimidade e a economicidade, custo-benefício, tem controle de mérito, tá? Show! Quem não pode fazer esse controle de mérito, senhores? Quem não pode fazer esse controle de mérito é a própria... quem não pode fazer esse controle de mérito é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode fazer uma substituição de mérito, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Controle de mérito tradicional o Poder Judiciário não faz. Ou você muda para um controle de juridicidade principiológico sobre a legitimidade do mérito, ou o controle tradicional de mérito você não aceita. Eu vou te explicar isso já já. Controle de legalidade sobre o ato discricionário. Controle de legalidade sobre o ato discricionário. Como vai ocorrer esse controle de legalidade, senhores? Ou esse controle vai ser um controle também administrativo, e aí, obviamente, é necessário estudar isso em controle administrativo, nessa parte, também por autotutela. Aqui vão ingressar tópicos de processo administrativo, de recurso administrativo. Ok, vamos deixar isso para controle. Posso ter um controle de legalidade sobre a discricionariedade do Poder Legislativo. Aqui sim, com o auxílio do Tribunal de Contas. E também posso ter esse controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
Poder Judiciário faz sim controle de mérito sobre a administração, faz sim um controle de legalidade sobre a discricionariedade dos atos da administração pública. Aqui, senhores, no controle do Poder Judiciário, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque cai muito em prova. Estamos no ato discricionário. Como o Poder Judiciário pode fazer esse controle de legalidade sobre a discricionariedade? Como, senhores? Tem algumas teorias. Todas caem em prova. Todas. Olha, primeira forma do Poder Judiciário fazer esse controle. Ele pode utilizar os elementos vinculados. Controle sobre os elementos de validade ou requisitos de validade vinculados. Na verdade, sobre quase tudo. Porque ele vai fazer um controle sobre a competência, sobre a finalidade, sobre a forma e sobre os limites fornecidos para apreciação do motivo e do objeto. Também vai fazer um controle sobre os limites fornecidos para apreciação do motivo e do objeto. Ok. 2. Desvio de finalidade. Ótimo, desvio de finalidade aqui. Cai como uma luva. Então, 2. Vai fazer uma análise se o ato teve ou não desvio de finalidade. Verificar se a escolha do motivo e do objeto foi para satisfazer interesse pessoal, satisfazer interesse de terceiro. Vai verificar aqui o que eu já falei para vocês, o móvel do agente. Então aqui será verificado o móvel do agente. Tá horrível a letra, né? Mas tudo bem. 3, doutores. Pode utilizar, essa cai muito em prova, teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Isso aqui foi um salto jurisprudencial no controle jurisdicional sobre atos discricionários. A teoria dos motivos determinantes, ela está relacionada com motivação, com o ato administrativo motivado. O que é o ato motivado? Então, ela só pode ser utilizada diante da motivação, no ato que indica os pressupostos fáticos e jurídicos que determinaram a sua realização. Diante disso, o Poder Judiciário, ao verificar os motivos indicados na motivação, pode invalidar o ato. Então, só é possível com a motivação. E viabiliza o Poder Judiciário invalidar o ato administrativo discricionário, ao verificar a inexistência ou a ilegalidade dos motivos apresentados. Então, se os motivos apresentados forem inexistentes ou ilegais, o Poder Judiciário pode invalidar o ato. Exemplo clássico de prova. Exemplo clássico de prova, senhores. Exoneração do cargo em comissão. Cargo em comissão, que é um cargo de livre nomeação e exoneração. Todo mundo sabe disso. Precisa ser motivada a exoneração do cargo em comissão, Juliano? Não. Não é necessário motivação para exonerar alguém de um cargo em comissão. Mas motivou a exoneração. Motivou, pode aplicar a teoria dos motivos determinantes. Motivou por questões religiosas, por questão de etnia, por opção sexual. É uma motivação indicando um motivo legal? Não, o Poder Judiciário pode invalidar o ato. Exemplo que mais cai em prova: motivação por falta de verba pública. E aí, senhores, por falta de verba pública, o sujeito foi exonerado por falta de verba pública. E no dia seguinte, a autoridade administrativa nomeia mais 50 servidores para aquele cargo em comissão. Motivos que indicaram a prática do ato são inexistentes. Porque se indica falta de verba pública para X, como é que vai ter verba pública para nomear 50X? Está errado. Então,
Então o Poder Judiciário pode invalidar esse ato. Isso pode ser utilizado para situações mais complexas, dispensa de licitação, controle de poder normativo da administração pública, qualquer situação onde tenhamos a motivação. A teoria dos motivos determinantes, motivos que determinam a prática do ato, pode ser utilizada no ato vinculado? Pode. Ela também pode ser utilizada no ato vinculado, só que ela não tem valor no ato vinculado. Ela pode ser utilizada, porque no ato vinculado o legislador já determinou os motivos que determinam a prática do ato. E basta a autoridade judicial verificar se os motivos que estão determinados pelo legislador foram ou não foram cumpridos no plano fático. É fácil. Então, sem dúvida alguma, a real aplicação, a importante aplicação dessa teoria está direcionada para os atos discricionários. Show? Show. E depois nós temos aqui a utilização dos princípios da administração pública, que é o que nós temos de mais novo. Então, o que vamos passar é a utilização dos princípios. 4. Princípios da administração pública. Ato administrativo que tenha violado o princípio da administração pública, ato administrativo que tenha violado o princípio do direito administrativo é ato inválido, senhores. E isso aqui nos dá um novo campo para controle jurisdicional. Primeiro, isso tem a ver com pós-positivismo. Óbvio, isso tem a ver com pós-positivismo constitucional. Isso tem a ver com força normativa dos princípios. Alex, do Working, naturalmente. Uma releitura do positivismo para o pós-positivismo. Força normativa dos princípios, mandado de otimização, porque a partir daí você consegue visualizar que a administração pública está vinculada assim ao cumprimento dos princípios. E isso também está relacionado, já que eu utilizo pós-positivismo, força normativa dos princípios, a constitucionalização do direito administrativo. A utilização dos princípios também está relacionada à constitucionalização da minha matéria. E a constitucionalização da minha matéria está relacionada ao cumprimento da juridicidade. Ou seja, a administração pública não cumpre apenas a legalidade, ela executa o bloco do ordenamento jurídico. E executando o bloco do ordenamento jurídico, supremacia, sem dúvida alguma, do texto constitucional, utilização dos princípios da administração pública para controlar a juridicidade do ato administrativo. A lei deu a discricionariedade, mas acima da lei nós temos a juridicidade, nós temos a Constituição Federal. Então o Poder Judiciário pode utilizar os princípios da administração pública para infiltrar esses princípios no controle de juridicidade sobre o ato discricionário. Naturalmente, eficiência, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade, os princípios que você quiser. Claro que vai cair como uma luva a razoabilidade e proporcionalidade pelos seus critérios nesse controle para evitar atos arbitrários. Óbvio, cai muito em prova, mas não só a razoabilidade e proporcionalidade. A gente vai falar sobre os critérios da adequação, da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito, lá na aula de princípios. Show, senhores? Então, utilização dos princípios da administração pública. E aí que na prova você escreve pós-positivismo, constitucionalização do direito administrativo, legalidade para juridicidade, ok? Sem, naturalmente, ocorrer violação do princípio da separação dos poderes, sem ocorrer, naturalmente, violação da questão meritória. O Poder Judiciário pode verificar a juridicidade na escolha de mérito. A legalidade, a juridicidade da escolha de mérito. O que o Poder Judiciário não pode fazer é suplantar essa escolha, é substituir essa escolha. Aí sim teríamos violação do princípio da separação dos poderes. Em relação a controle principiológico e direito administrativo, a gente tem um marco, os autores pelo menos citam isso
de uma forma bem intensa a decisão do Supremo Tribunal Federal, o leading case, que levou à súmula vinculante número 13 do STF. Súmula, estou pagando com o dedo toda hora, vinculante 13. A súmula vinculante número 13, controle de juridicidade, controle principiológico direto sobre a administração pública. Por que que ela diz? Ela diz que o nepotismo, a proibição do nepotismo, não depende de lei. A proibição do nepotismo decorre do próprio texto constitucional, viola a Constituição. A proibição do nepotismo, a nomeação para cargo em comissão, função comissionada de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, colateral e afim até o terceiro grau, inclusive, de autoridade dentro da mesma entidade, viola a Constituição. Porque tínhamos uma tese entendendo que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, resolução número 7, que tinha proibido o nepotismo dentro apenas do Poder Judiciário, seria inconstitucional. Por que que a resolução número 7 do CNJ seria inconstitucional? Porque ela estaria adentrando em plano de norma de primeiro grau. Para proibir nepotismo dentro da administração pública seria necessário lei ordinária e não a resolução do CNJ. Portanto, teríamos uma violação do princípio da legalidade. E o Supremo Tribunal Federal disse que negativo. A resolução é plenamente constitucional porque a administração pública estaria vinculada aos princípios da administração pública. Efeito normativo dos princípios e possibilidade do Poder Judiciário utilizar os princípios da administração pública para controlar a juridicidade, a legalidade da nomeação de um cargo em comissão. Olha que beleza. Show, senhores. Show. E aí, nepotismo tem a ver com impessoalidade, eficiência, moralidade, por aí vai. O plano é bem vasto aqui, senhores. Bom, dito isso, você vai estudar outras classificações. Essa questão de classificação é rápida, mas é extensa. Tem classificação quanto à formação, ato simples, composto, complexo, às vezes cai. Classificação quanto ao conteúdo, quanto ao alcance, quanto aos destinatários, tranquilo. Espécies de atos administrativos, questões comumente encontradas em prova objetiva. Eu vou deixar isso com vocês, mas vamos falar sobre uma parte mais teórica para a gente avançar, que é a parte de extinção dos atos administrativos. Como os atos administrativos podem ser extintos? E nós temos várias formas de extinção. Caducidade, caducidade, cassação, contraposição, derrubada, extinção natural, extinção objetiva, subjetiva, mas normalmente as que caem para vocês são a invalidação, a anulação e a revogação. Vamos lembrar um pouquinho sobre isso, o que pode cair para vocês. Em formas de extinção, temos aqui então invalidação, muito cobrada em prova, que é sinônimo de anulação. Invalidar, sinônimo de anular. Ato administrativo inválido, ato administrativo que foi anulado ou que será anulado, é um ato administrativo que tem um vício nos seus requisitos de validade. Ou seja, o ato administrativo confronta o bloco do ordenamento jurídico. Um vício, um defeito nos seus elementos de formação, se você preferir, nos seus requisitos de validade. Não preenche os seus requisitos de validade, viola o bloco do ordenamento jurídico. Então, aquele que possui vício, defeito nos seus elementos de formação, nos seus requisitos de validade, violando o bloco do ordenamento jurídico. Do direito administrativo, hoje em dia nem se tem discussão sobre isso, nós aplicamos uma teoria dualista sobre esses vícios. Por que teoria dualista, Juliano? Porque desde 1999, a Lei de Processo Administrativo Federal fala em vício sanável. Então nós temos sim, pelo legislador, a possibilidade de ato nulo
e ato anulável. O ato pode ser nulo, o ato pode ser anulável, que vocês já estão acostumados. Antes da edição dessa lei, alguns autores entendiam que qualquer vício no ato administrativo levaria à sua nulidade. Por quê? Por conta da supremacia do interesse público, da indisponibilidade. Do próprio princípio da legalidade. Mas essa opinião, essa corrente só pode ser de lege ferenda. De lege data, o ato pode ser nulo, o ato pode ser anulável. A gente sabe que ato nulo é aquele que possui vício insanável, porque viola alguma norma que tutela o interesse público. Então, ato nulo, aquele que possui vício insanável, pois viola a norma que tutela interesse público. E ato anulável, aquele que possui vício sanável, ou seja, passível de correção, porque viola a norma que tutela o interesse das partes. Show? Show! Celso Antônio Bandeira de Mello e alguns autores trabalham com mais um vício, o ato inexistente. Às vezes vocês vão ver isso em algumas questões de prova. O que é o ato inexistente? Tirando aquele ato que não foi formado, o ato que não é perfeito, o ato que não foi acabado, o ato inexistente, para alguns autores, é aquele ato manifestamente proibido pela ordem jurídica. Então, além do ato imperfeito, seria aquele ato manifestamente proibido pela ordem jurídica. Uma ordem do superior hierárquico para o seu subordinado agredir um servidor, agredir outro particular na repartição pública. Ato inexistente. Juliana, por que não se encaixa? Por que esses autores não encaixam o ato inexistente no ato nulo? Porque o ato nulo, senhores, ele produz efeitos normalmente até a sua declaração de invalidade, e o particular não pode fazer uma autoexecução, uma autotutela para evitar efeitos do ato nulo. Para esses autores, o ato inexistente, o particular pode oferecer força contra ele. Inclusive atividade mano-militar. Então, no ato inexistente, o particular, para não se sujeitar aos efeitos desse ato, ele pode sim empregar a força, autoexecutoriedade. Show? No ato inexistente. O particular pode impedir que o ato inexistente produza seus efeitos. Diferentemente no ato nulo, não. Ele precisa de uma tutela judicial ou de um ato administrativo. Show? Então toma cuidado aí com esse ato inexistente. Ok, Juliana, dentro dessa teoria dualista, vocês estão acostumados também com essa divisão no direito privado. No direito privado ainda a gente faz a afirmação que o ato nulo, o Poder Judiciário pode declarar de ofício, ato anulável, a administração pública, ato anulável, os interessados devem requerer. Não é assim? Porque está relacionado ao interesse privado das partes. Tem essa divergência também no direito administrativo. Pouco cai em prova. O Celso Antônio entende que no ato nulo o Poder Judiciário pode declarar de ofício e no ato anulável é necessário provocação. A Maria Silva Zanella de Pietro, como eu expliquei para vocês lá em características de ato, ela entende que nem o ato nulo o Poder Judiciário pode declarar de ofício. Por quê? Porque isso é uma consequência da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Em prova, Juliana, olha, o STJ não toca diretamente nessa distinção, mas o STJ tem julgado, sim, viabilizando o Poder Judiciário declarar de ofício o ato nulo. Ok, doutores? Ok. Mas o que é importante disso? Tem dois aspectos principais nessa invalidação, nessa anulação. O primeiro aspecto principal é quem pode proceder à invalidação do ato administrativo. Quem pode proceder à invalidação do ato administrativo? Primeiro, óbvio, a própria P, né, senhores? A administração pública. A própria P através da autotutela. Da autoexecutoriedade também, tá certo? Nessa administração pública, nessa autotutela, tem uma questão interessante
se a qualquer momento a administração pública poderia realizar autotutela sobre os seus atos? Será que a qualquer momento a administração pública poderia realizar autotutela sobre os seus atos? E aí a gente teve uma divergência doutrinária, basicamente com 3 posições. Alguns autores entendendo que não existiria prazo para realizar autotutela, salvo se a lei determinar esse prazo. Uma segunda posição entendendo que o prazo para realizar autotutela seria, por analogia, o prazo prescricional subsidiário de 10 anos, segunda corrente, e uma terceira corrente entendendo que o prazo para a realização de autotutela deveria ocorrer 5 anos, no período de 5 anos em relação aos principais prazos prescricionais da administração pública. E aí o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm posição consolidada em relação a esse tema. Tanto para o STJ como para o Supremo Tribunal Federal, não existe prazo para fazer a autotutela na invalidação, salvo se a lei determinar. Então, para os tribunais superiores, não existe prazo na invalidação para realizar a autotutela, salvo se a lei assim determinar. Ok, e aí muito cuidado com o prazo estabelecido no artigo 54. Muito cuidado, pode escrever aí, ó, com o artigo 54 da 9784/99. Com a Lei de Processo Administrativo Federal. Essa lei dá um prazo de 5 anos para a administração pública invalidar um ato que tenha gerado efeitos favoráveis a terceiros de boa-fé. Então, a administração pública tem um prazo de 5 anos para invalidar ato que tenha gerado efeito favorável a terceiro de boa-fé. Só existe esse prazo porque a lei determinou. Porque até então não existia prazo. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Observações sobre esses prazos. Vamos fazer um diálogo rápido aqui. Isso cai muito. Várias interpretações desse dispositivo e o que ele pode te pedir em prova. Primeira questão. A natureza jurídica desse prazo é de decadência. Óbvio. Porque é perda de um direito potestativo. A natureza jurídica desse prazo é de decadência, perda de um direito potestativo. Direito potestativo, poder, né, que alguém tem de ingerir na esfera jurídica de terceiros. Diferentemente de direito subjetivo, onde alguém tem uma pretensão em face de terceiros quando ocorre uma violação de um direito, Direito potestativo, direito de ingerir na esfera jurídica de terceiros. O terceiro simplesmente se submete a esse poder. E aqui, naturalmente, é um poder da administração pública ingerir na esfera jurídica do particular. O particular simplesmente se sujeita a esse poder da administração pública. Ok? Não tem nada como não tem nenhuma relação com violação de um direito subjetivo. Ok, então prazo decadencial. Equivocadamente, alguns autores chamam esse prazo de prescrição administrativa. Não é uma prescrição, é decadência. Também equivocadamente, alguns autores chamam a consumação desse prazo como coisa julgada administrativa. O que seria a coisa julgada administrativa? A coisa julgada administrativa é a defesa da boa-fé e da preclusão desse prazo. Coisa julgada administrativa, a defesa da boa-fé, da segurança jurídica, da proteção da confiança, tudo está relacionado, né? Defesa da segurança jurídica, defesa da própria relação jurídica, defesa da proteção da confiança, aspecto subjetivo da segurança jurídica, defesa do indivíduo, do cidadão, proteção da segurança, que está relacionada à defesa da boa-fé. Então, a coisa julgada administrativa é a proteção da confiança, da boa-fé,
da segurança jurídica com a preclusão desse prazo? Mas, obviamente, que a consumação desse prazo não impede controle judicial, senhores. A consumação por si só desse prazo não impede controle judicial. Ela só inviabiliza a autotutela. A consumação desse prazo só inviabiliza a própria administração pública realizar esse controle. Mas outros interessados podem acionar o Poder Judiciário, sem problema algum. Tá? Então a consumação desse prazo não impede controle jurisdicional. A coisa julgada administrativa só é oponível para a própria administração pública. Até porque vocês sabem que o nosso sistema contencioso, ele é inspirado no sistema inglês, não no sistema francês. No sistema francês, o contencioso administrativo, as decisões do Conselho do Estado que pertence ao Poder Executivo fazem coisa julgada mesmo, não podendo ser revistas pelo Poder Judiciário. Lá na França, contencioso francês, as decisões administrativas do Conselho do Estado transitam em julgado e não podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Aqui não. Aqui aplicamos unicidade de jurisdição, sistema inglês. O Poder Judiciário pode controlar ainda esse ato. Óbvio, senhores, o que prevalece, se a administração pública perdeu o prazo decadencial para invalidar o seu ato, ela tem legitimidade para a propositura de uma ação judicial? Não. Se ela perdeu o prazo para fazer autotutela, presume-se que também temos extinção do prazo para a propositura de uma ação. Ou seja, a decadência desse direito leva à prescrição do direito da administração pública de promover uma ação no Poder Judiciário. Na verdade, leva à extinção do próprio direito dela. Ela não tem legitimidade de promover a ação. Porque não faria sentido eu inviabilizar a autotutela e viabilizar a ação judicial. Concorda? Então prevalece que a consumação desse prazo leva à extinção do direito da administração pública e impede que ela mesma promova a ação judicial. Tem que ser outro terceiro interessado. Bacana, Juliana. Outra questão interessante. Para o STJ, falando muito, né? Mas vamos lá. Para o STJ e para o STF, esse prazo não tem aplicação retroativa. Pode escrever isso. Tradicional. Posição consolidada nos tribunais superiores. Para os tribunais superiores, esse prazo não tem aplicação retroativa. Ele só começa a contar a partir da edição da lei. O que significa dizer? Se o ato ilegal foi praticado em 1990, a administração pública não tem decadência do direito em 95. Só começa a correr em 99. O ato foi praticado em 1990. Começou a correr o termo ACO em 1999. Ela tem até 2004 para invalidar. Ou seja, os tribunais superiores não aplicam esse prazo retroativamente. Ok? Ok. Alguns vícios de inconstitucionalidade, o STF também não aplica esse prazo. Para alguns vícios de manifesta inconstitucionalidade, o STF também não aplica esse prazo. Exemplo do concurso que eu faço prova e já passei em alguns. Delegação de serventias extrajudiciais. Concurso que vocês chamam de cartório. Para receber uma delegação de um registro de imóveis, títulos e documentos, pessoas naturais, notas, contrato marítimo, protesto. Muitos tribunais não promoveram concurso até hoje. E aí tem uma tese dos designados extraordinariamente, os interinos, que os tribunais nomearam para tomar conta dessas serventias pela consumação desse prazo. O cara foi nomeado para tomar conta da serventia extrajudicial em 1990, 95, 98
Em 2008, a administração pública invalidou o ato e está promovendo um concurso público. E o sujeito defende a tese da consumação desse prazo. STF, negativo, pela manifesta inconstitucionalidade. Tem outros motivos também. Manifesta inconstitucionalidade, norma do artigo 236 auto-aplicável, ausência de boa-fé. Tá? Ok. Mas fato é que nesse caso também, das serventias extrajudiciais, o STF manteve decisão do STJ falando que esse prazo de 5 anos só tem aplicação a partir da vigência dessa lei. E também defendeu que a violação do artigo 236 não está sujeito à aplicação desse prazo. No caso das serventias extrajudiciais, Supremo Tribunal Federal tem decisão da relatoria do Teori Zavascki para o Paraná, tem decisão do Lewandowski, tem decisão da Carmen Lúcia para o Espírito Santo, da relatoria, claro, sendo seguida pelas respectivas turmas, primeira e segunda turma, que na violação dos 236 não se aplica o prazo da Lei 9784/99. Por isso que eu digo, o Supremo Tribunal Federal, em algumas situações de inconstitucionalidade, não aplica esse prazo. O vício seria de maior intensidade. Basicamente adotando a tese do Luiz Roberto Barroso. Tá? Bacana, doutores. Mas aí eu vou deixar para direito constitucional. Só cuidado com isso. Esse prazo de invalidação, senhores, que só pode correr a partir da vigência dessa lei, cuidado que os atos onde você tem uma conduta muito omissiva da administração pública, você pode até argumentar o venire no direito administrativo. No caso concreto, se você verificar que a omissão da administração pública foi crassa, que a omissão da administração pública violou ainda uma boa-fé fornecida pelo particular, você pode utilizar o nemo poteste venire contra factum próprio, o suprécio, o surrécio, o tucoque aqui também. No direito administrativo, normalmente a gente não fala suprécio, surrécio, tucoque, não. Tudo é venire, tá? Normalmente a gente não tem essa tecnicidade do direito civil. Você vai escutar e vai ler os autores falando sobre venire, que é o gênero. Então, uma ilegalidade praticada em 1900, se bem com 1800 hoje, né? Uma ilegalidade praticada em 1980, a administração pública tomou conhecimento, deixou a situação se consumar para só 30 anos depois providenciar a invalidação. Não, peraí. Por mais que ainda estejamos no prazo dentro da Lei 9784/99, 5 anos a partir da edição. Peraí. Em algumas situações você pode aplicar o venire, abuso do direito e por aí vai. Ok? Mas, diga-se de passagem, eu não tenho visto esse tipo de questão nas minhas provas. Normalmente as provas, os gabaritos que eu tenho visto, são de ilegalidades próximas a 99 e o gabarito indicando que esse prazo não tem aplicação retroativa. Show, Juliano? Nessa invalidação, cuidado, que a jurisprudência também é consolidada, que essa invalidação ela é para ato nulo e ato anulável. Então, esse prazo ele serve tanto para o vício insanável como para o vício sanável. Serve para os dois. Insanável e vício sanável. Ué, Juliano, mas aí não tem aquela norma de direito civil que o vício insanável não sofre convalidação com o decurso do tempo? Tem essa norma. Cuidado, lá é direito civil, aqui a gente está em direito público. Segundo, não é porque consumou esse prazo que o ato foi sanado. Consumou esse prazo, o ato continua com o mesmo vício. Só que a administração perde a possibilidade de fazer autotutela. A gente vai falar isso em convalidação. Então, esse prazo é tanto para vício insanável como sanável. É didático isso em prova. Você vai ver várias pegadinhas em prova. A administração pública pratica um ato ilegal com vício insanável. Ocorre a decadência do direito de invalidar o ato, ele coloca os pressupostos. Certo ou errado? Certo. Justamente para te confundir com a regra de direito civil. Lembrando, senhores, que é só para os efeitos favoráveis. É só para os efeitos favoráveis. Esse prazo aqui é para proteger o cidadão.
é para proteger o administrado. Esse prazo é para proteger o cidadão, para proteger o administrado, senhores. Ok? Se o efeito for desfavorável, não existe esse prazo. Se a administração pública demitiu o servidor ao invés de suspender o servidor, tem prazo para proceder essa decadência? Não. Não vai ter prazo. Por quê? Porque é um efeito desfavorável. A administração pública pode invalidar esse ato 50 anos depois, porque o efeito foi desfavorável. E lembrando que está relacionado à proteção da boa-fé. Se o particular estiver de má-fé, também não tem prazo. Ok? Isso é tutela da boa-fé, da proteção da confiança. Ok. Cuidado com o parágrafo 1º. Cuidado com o parágrafo 1º, senhores. Por que cuidado com o parágrafo 1º? Porque se o ato gerou efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial começa a correr a partir do primeiro pagamento. Se o ato gerou efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial começa a correr do primeiro pagamento. A administração pública, para invalidar um ato que tenha gerado efeitos patrimoniais numa relação contínua ao administrado ou a um servidor público. Exemplo, Julião, o sujeito é servidor público. A administração pública incorpora indevidamente uma remuneração, uma vantagem permanente na remuneração do servidor público. Então o cara é servidor, a administração pública incorpora uma vantagem permanente, indevidamente, na remuneração do servidor. Por esse dispositivo, a administração pública só pode invalidar essa vantagem permanente após 5 anos do primeiro pagamento. Depois vira direito adquirido do próprio servidor. Ok, doutores? Óbvio, senhores, tem que estar de boa fé. O erro tem que ser exclusivo da administração pública. O servidor precisa estar de boa fé. Se foi um erro crasso, se foi um erro inexcusável, não tem boa fé o servidor. Tem que ser um erro exclusivo da administração pública e erro excusável. Porque se foi absurdo, o servidor não está de boa fé. Ok? Ok. Se estiver dentro do prazo para invalidar o ato, a administração pública pode invalidar a concessão dessa vantagem permanente, sim. Pode cobrar as verbas retroativas, Juliana? Pergunta de prova, às vezes. Ela tem 5 anos para invalidar do primeiro pagamento. Mas está dentro dos 5 anos, Juliana. A administração pública invalida. Pode cobrar as verbas retroativas? Sim ou não? Poder cobrar pode. Quando vai ser devida a devolução? Se o servidor público estiver de má fé. Pela jurisprudência dos tribunais superiores, o servidor público precisa devolver o que recebeu se estiver de má fé. No mesmo sentido, se foi um erro inexcusável da administração pública, ele também tem que devolver. Cuidado com as redações estatutárias aí. É pegadinha de prova. Na Lei 8.112, se você for dar uma olhada no artigo 46, por exemplo, que é repetido normalmente pelos estatutos, ele determina que o erro de processamento de folha, o servidor público tem que devolver integralmente no próximo pagamento. Calma, que o STJ faz uma releitura disso. Só precisa devolver se ele estiver de má fé. Se ele estiver de boa fé, ele não devolve. Show? Até porque remuneração tem natureza jurídica de alimentos e alimentos são irrepetíveis. Bacana, Juliana. Ok. Bom, óbvio que para invalidar o ato, senhores, vou falar sobre processo na revogação também, então segura. Bom, a própria administração pública, depois o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, princípio do
controle jurisdicional. Uma consequência da inafastabilidade, da unicidade de jurisdição, uma consequência da própria legalidade. O Poder Judiciário controla a legalidade dos atos da administração pública, sim. Bom, qual é o prazo prescricional aqui para a ação? Cuidado com isso. Ó, para o STJ, 5 anos essa ação prescreve. E aí, cuidado, você não vai entrar naquela discussão de direito civil. Tanto para o ato nulo, como para o ato anulável. Para os dois. Tanto para o ato nulo, quanto para o ato anulável, esse prazo prescricional aqui vai ser de 5 anos. Porque a gente sabe que no direito civil, o ato nulo tem uma discussão. Se é imprescritível ou se a prescrição ocorre com 10 anos. Aqui não, STJ, as duas, 5 anos. Show! Por quê, Juliana? Vai utilizar o artigo 1º do Decreto-Lei 20.910 de 32. A ação é patrimonial. Direito obrigacional. Artigo 1º do Decreto-Lei 20.910 de 32. Para as duas. Bacana. Segue em frente. Seguindo em frente, você tem os efeitos da invalidação. Efeitos da invalidação, doutores. Bom, se o ato administrativo ilegal tem presunção de legalidade, ato administrativo legal tem presunção, ato administrativo ilegal tem presunção de legalidade, de legitimidade e veracidade. Então ele produz seus efeitos. Quando se invalida o ato, a regra é a retroatividade. A administração pública opera a invalidação com efeitos ex tunc, no mesmo sentido se a invalidação for precedida pelo Poder Judiciário. Aí, cuidado com a súmula 473 do STF. Cuidado com a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Cuidado com a súmula 473 do STF. Porque ela diz que a administração pública pode invalidar o ato a qualquer momento, porque da ilegalidade não surgem direitos. Surgem sim. Há muito tempo, já tem uns 10, 15 anos, que está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores que se a invalidação prejudicar terceiros de boa-fé, o terceiro de boa-fé precisa ser indenizado. Então pode anotar aí, acho que todo mundo já sabe disso, sendo necessário indenizar o terceiro de boa-fé. Necessidade de indenizar o terceiro de boa-fé na invalidação. Indenização do terceiro de boa-fé. Ok, Juliana. O sujeito faz um concurso público, se inscreve no concurso público, passa na primeira fase, viaja, para fazer o concurso, tem hospedagem em hotel, vai para a segunda fase, paga curso, se hospeda em um hotel, passa na prova oral, perto da homologação de concurso, o Tribunal de Contas ou a própria administração pública invalida o concurso público. Esse terceiro de boa-fé que não contribuiu para a ilegalidade tem direito à indenização naturalmente. Cuidado com os efeitos. Sempre vai ser ex tunc, senhores. Para e pensa. Sempre vai ser ex tunc. Olha, hoje em dia, os autores de direito administrativo já defendem de uma forma majoritária a possibilidade de modulação de efeitos na invalidação do ato administrativo. Então, prevalece que é possível sim a modulação dos efeitos na invalidação do ato administrativo. Essa modulação dos efeitos, ela serve por uma questão também
de segurança jurídica. Então, defesa de segurança jurídica, de proteção de confiança, de boa-fé. A modulação dos efeitos pode ser feita pelo Poder Judiciário. Você não tem modulação de efeitos na ADIM e na ADC, a gente pode ter modulação de efeitos aqui. Show? Ou essa modulação de efeitos também pode ser feita por órgãos da administração pública, por órgãos independentes. Então, prevalece que pode ser feita a modulação de efeitos pelo Poder Judiciário e por órgãos independentes. Ok, Juliano, seguiu comigo. Dito isso, você tem a revogação. Dito isso, você tem a revogação, senhores. A revogação ela é a extinção de um ato válido. Ela é a extinção de um ato válido, porém inconveniente e inoportuno. Então, falar em revogação é falar em extinção de ato válido por questões de critério de conveniência e oportunidade. Revogar só ato discricionário, essa é a regra. Só não, a regra. Revogar uma permissão de uso de bem público, uma autorização. Revogar uma licença discricionária concedida a servidor público. Só se revoga ato discricionário. Pelo menos a regra geral é essa. A gente tem uma exceção. Vou falar já já a exceção, que está relacionada a licenças ambientais e licenças de construção. Bacana. Nessa revogação, senhores, quem pode revogar o ato? Quem pode revogar um ato? Quem pode revogar um ato? Só a própria administração pública. Porque é uma questão de mérito. Então, quem pode revogar o ato? Só a própria administração pública. Por ser mérito, questão meritória. Na revogação, senhores, a gente não vai falar de prazo para revogar. O ato pode ser revogado enquanto produzir efeitos. O ato pode ser revogado enquanto ele produzir efeitos. Não tem aquele prazo decadencial de 5 anos. Bacana. O Poder Judiciário pode revogar no controle jurisdicional? Não. O Poder Judiciário não pode revogar no controle jurisdicional, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Óbvio, gente, que o Poder Judiciário, quando for administração pública, no exercício das suas funções administrativas, ele pode revogar. A administração pública revogando seus próprios atos. Tranquilo. Efeitos da revogação, efeitos ex nunc, a gente não vai retirar os efeitos da parte conveniente e oportuna, o ato foi conveniente ou oportuno, a partir de determinado momento, torna-se inconveniente e inoportuno. Dali para frente vamos revogar. Efeitos prospectivos, efeitos ex nunc, essa é a regra da revogação. E indenização de terceiros. Será que vamos indenizar terceiros na revogação? Olha, é difícil indenizar terceiros na revogação. Por que é difícil indenizar terceiros na revogação? Porque quando o ato é discricionário, normalmente ele é precário. Os atingidos pelo aquele ato já sabem que ele pode ser revogado a qualquer momento. Então é muito difícil você ter um terceiro de boa-fé atingido repentinamente e de forma abusiva pela revogação. É muito difícil a gente ter indenização, mas é possível em algumas situações. Então se escreve assim: apesar de difícil, é possível a necessidade de indenizar terceiros de boa-fé. Vou te mostrar por quê. Então, efeitos prospectivos e sim, é possível a indenização de terceiros de boa-fé. Senhores, aqui cuidado, ó, atos irrevogáveis. Atos irrevogáveis, senhores. Quais são os atos que não podem sofrer revogação? Olha, ato consumado, o ato que já se exauriu, não pode. Depois, 2, ato inválido, óbvio, precisa ser invalidado.
Depois, 3. Ato vinculado é a regra, não pode ser revogado. Tem uma exceção do direito ambiental que pode cair para vocês. Cuidado com a licença ambiental e com a licença para construção. Cuidado com a licença ambiental e com a licença para construção. Por quê, Juliana? Porque a doutrina e a prática admitem a revogação desse ato. Uma revogação expropriatória. Muitos autores chamam de expropriação de direitos aí. É possível revogação de uma licença ambiental, uma licença para construção, desde que a obra não tenha sido concluída, a atividade não tenha sido concluída e tenhamos indenização do interessado. É possível. Se a obra já foi concluída, se a atividade já foi concluída, o único caminho possível é a desapropriação. Tá? Sobre a licença ambiental e revogação, vou deixar para o seu estudo de direito ambiental. Os princípios do direito ambiental viabilizam isso. O ato que tenha gerado o direito adquirido. O ato que tenha gerado o direito adquirido. Se o ato gerou direito adquirido, a regra é que ele não possa ser revogado. Para ele ser revogado, a administração pública vai ter que indenizar o particular, o interessado. Ok? Óbvio que às vezes o interessado não quer indenização, ele quer tutela específica. E às vezes busca no judiciário a invalidação da revogação. É possível isso também. E aí o interessado vai ter que promover uma ação judicial e fundamentar que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado não é absoluta, ou se é que existe, que é necessário comprovar no caso concreto, e é possível que o interessado demonstre que no caso concreto o interesse indisponível e público é a manutenção desse direito. Às vezes o interessado quer a manutenção do seu direito, quer a tutela específica e não quer a indenização. É possível sim promoção de uma ação judicial. E aí na ação judicial a gente vai reconstruir aquela tese do regime jurídico público. Regime jurídico público base é supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade, mas autores de vanguarda entendem que essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado não é absoluta, ou outros que sequer existe. Que, na verdade, tudo não se passa de uma técnica de ponderação de interesses, de razoabilidade e proporcionalidade. E que a regra geral, na Constituição, é a supremacia dos direitos fundamentais sobre o interesse público. Então, quando a administração pública revoga um ato que tenha gerado o direito adquirido, ela precisa indenizar o particular. Mas, repito, ela indeniza o particular aplicando supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O particular eventualmente pode desejar a tutela específica do direito dele e promover uma invalidação dessa revogação. Ele pode desconstituir essa revogação, demonstrando que no caso concreto, o interesse público, se for o caso, está direcionado à manutenção desse ato. Show? Bom, o que mais? Ato ordinatório, ato enunciativo. Ato que enuncia direitos não pode ser revogado, porque não tem mérito. E depois, ato precluso no processo administrativo. E por último, ato precluso no processo administrativo. Por quê? Porque já operou a preclusão, senhores. Se já operou a preclusão, não dá para revogar. O que é o processo administrativo? Então, ato precluso dentro de um processo administrativo. Processo administrativo é exteriorizado por um procedimento. E dentro do procedimento, você tem a reunião concatenada de vários atos até alcançar um fim. Se a administração pública saiu do ato 1 e se ela já está no ato 10, ela não pode votar no ato 7, ela não pode votar no ato 6 para revogar aquele ato. Ou ela revoga todo o procedimento ou ela revoga todo o procedimento, ou ela revoga o ato, ou ela revoga o ato atual do procedimento.
Ela está no ato 10, ela pode revogar o ato 10 ou revoga todo o procedimento. Ela não pode retroagir, porque já operou naturalmente a preclusão consumativa. Invalidar pode, mas ato precluso dentro do processo administrativo não dá. Show? Fácil isso, né? Tem a ver com preclusão procedimental. As regras de preclusão procedimental, preclusão lógica, consumativa, temporal, elas são aplicadas também no direito administrativo. Bacana? Galera, tem um pouco depois de convalidação, eu vou deixar a convalidação com vocês. Estuda convalidação em casa, requisitos de convalidação, requisito de vício sanável, o que é um vício sanável, vício na competência, desde que não seja competência exclusiva ou competência determinada pela matéria, vício na forma, vício sanável, né? Desde que não seja uma forma essencial, vício insanável, a regra, finalidade, motivo e objeto, que a convalidação está muito mais para vinculação do que uma discricionariedade. Dá isso em casa. Show? Que eu vou inovar o próximo bloco. Eu vou falar um pouquinho de procedimentalização dessas decisões, na revogação e invalidação, e vou para um próximo tema. Bacana, senhores? Show? Show. Então, até a nossa próxima aula e o nosso próximo bloco. Pode fechar.